Galera, imagina a seguinte situação. Você acorda numa cama de hospital, você não lembra de nada que aconteceu nos últimos dias e tem uma mulher louca de cabelo espetado querendo atirar em você. Eu sei, parece o enredo de algum filme do Se Beber Não Case, mas na verdade é a introdução da nova aventura do Robert Landon, que é Inferno. Gente, então o Robert se vê envolvido nesse mistério que tem alguma coisa a ver com o inferno de Dante, mas ele não entende muito bem e o próprio governo dele tá contra ele. Ele fica tipo, o que tá acontecendo aqui, gente? Me ajuda. E ele tem um puta mistério pra resolver e ele só tem uma única amiga, que é a Siena, que era uma dessas enfermeiras, uma das médicas do hospital, que ajudou ele a fugir nessa primeira cena. Calma, isso não é spoiler, é o primeiro momento do livro, a gente tá entrando na história. Prometo que não vou contar mais nada, juro, sério. Mas é muito legal. Apenas leiam e vão assistir o filme. Uma coisa que eu gostei muito, muito, muito é que o Dan Brown faz muita referência ao inferno, que ele usou pra se inspirar, pra criar a história, etc. E a gente vai percebendo o quanto é mais fácil quando a gente tem alguém guiando ali, né, pra entender. Porque esses livros mais clássicos, como é o caso de Inferno, que faz parte de uma coleção chamada Divina Comédia, que a gente tem 3 livros. É Inferno, Purgatório e Paraíso, que conta a trajetória do Dante pelos 9 círculos do inferno. E aí, beleza, a gente vai descobrindo muito sobre essa história e o mistério desse livro é muito bom. Eu não sei se é porque é o primeiro livro do Dan Brown que eu li, porque as pessoas dizem que todo livro do Dan Brown é igual, blá blá blá, que é a mesma história, mas eu gostei muito. Então, se você não leu ainda, ou se você leu outros e gostou, por favor, converse comigo que eu quero muito conversar com alguém sobre esse livro. Como o Robert tá com perda de memória recente, porque ele sofreu um acidente, enfim, não vou contar muito o que aconteceu, ele fica tendo umas alucinações, que é uma mistura de lembrança com a imaginação dele, com coisas que ele leu, e você não sabe o que ele tá vendo, se é real, se não é real, se ele deve confiar nas pessoas que estão ao redor dele. Então eu gostei muito, porque vai sempre equilibrando uma ceninha aqui de perseguição e de aventura e de ação, que você fica tipo devorando as páginas do livro, mas também ele intercala com essa coisa do mistério, a gente vai entrando mais na história, vai entendendo por que tá acontecendo o que tá acontecendo, sabe? Eu acho que foi uma dosagem muito boa. Uma coisa que eu não gostei tanto, assim, foi que além da visão que a gente tem do Landon, a gente tem das pessoas que estão perseguindo ele. Que eu acho que não é importante falar quem é, mas tem uma galera perseguindo ele ali. Bota isso na sua cabeça. E aí, ele poderia ter desenvolvido mais esse personagem que tá buscando o Landon. Porque todas as vezes que esse personagem perseguidor e mal aparece, é sempre a mesma coisa, sabe? Parece que ele só tá enrolando, porque ele fala assim, não, vou dar uma segurada aqui, porque senão o livro vai ficar muito curto. E eu não gostei disso, eu acho que ele poderia ter desenvolvido mais a motivação e a história desses personagens que estão perseguindo. Porque no final, a gente percebe que tem um motivo ótimo. Sério, é muito incrível esse livro, meu Deus. O desenvolvimento dos personagens é muito legal também, tipo, a gente vai conhecendo eles aos pouquinhos e todos os motivos deles parecem fazer muito sentido. A única parte que me incomodou um pouco é que a Sienna, que é essa melhor amiga do Robert Landon nessa aventura, chega um momento que ela começa a ter aquela crise de será que eu tô gostando dele? Ah, ele é tão legal e tão charmoso e tão inteligente, eu acho que ele poderia me dar esse relacionamento que eu tô buscando. Só que ela é uma mulher muito incrível, que tem muito incrível. Não vou falar mais pra vocês, esse segredo. E aí você fica tipo, sério mesmo? Você tá preocupada com isso? Vocês estão tipo sendo perseguidos pelo governo americano. Esquece o Robert Landon. Ele pode ser muito bonito, pode ser o Tom Hanks, pode ser o Tom Hanks. Mas esquece um pouquinho, sabe? Depois você pensa nisso, depois a gente conversa, não sei. Me incomodou um pouco. Mas pra equilibrar um pouco com esse lado negativo, a gente tem uma parte gráfica que é muito legal. Tem várias pistas e poemas, que enfim, Inferno é um poema, e a gente tem alguns trechos dele no livro. E aí, por exemplo, tem um que tá em forma de espiral em algum lugar que vocês vão descobrir lendo. E você tem que virar o livro junto, sabe? Pra você conseguir ler o poema. Não tá tipo, estava em espiral e tá a frase certinha. O texto vai rodando e aí você vai tendo a mesma experiência que o Robert estava tendo. Isso eu achei muito legal e muito diferente, por exemplo, daqueles livros que tem o mapa no início do livro. Que eu jamais vou voltar lá pra ver aquele mapa, porque é a primeira vez que eu vejo, eu não entendo nada da história, então bolhufas, não ligo. E quando eu já entendo o lugar, eu já tenho aqui na minha cabeça. Arquiteto aqui, entendeu? Eu não vou voltar lá pra ver, porque eu também não vou entender. Enfim, talvez eu que seja ruim de cartografia, né? Não sei. Mas o texto é bem legal, eu juro.
Então é isso, gente. Pra quem gosta de livro de suspense ou romance histórico, que gosta dessa pegada do Dan Brown, que sempre tem um louco religioso, um negócio assim, meio Código da Vinci, Símbolo Perdido, enfim. Realmente as histórias são um pouco parecidas, mas é legal. É um livrinho pra você se divertir. Eu recomendo muito, eu tô doido pra ver no cinema. Vejam também, comentem comigo aqui nos comentários, mandem mensagem, vamos conversar sobre esse livro maravilhoso. E me indiquem outros livros, que eu já tô sabendo que é muito provável que eu goste de Fortaleza Digital, eu quero muito ler. Enfim, é isso. Se inscrevam aqui e valeram livro.